prova do fazendeiro vai ser anulada? Estão solicitando isso? Vem comigo para você entender quais as chances disso acontecer de fato. O que aconteceu ontem durante a prova do fazendeiro? Eu já expus para vocês a minha opinião, que eu acho que o microfone da Galisteu deveria ser cortado. Ela não poderia se comunicar com os participantes da prova, porque acaba que ela dá uma dica para um, às vezes não dá para o outro. Então fica meio que uma situação que, pô, pra que dica, né? Já é uma prova, dica numa prova, prova tem que ter erro. Aí um erra, o outro acerta e o outro ganha por isso. Porém a Galisteu parece não entender assim, porque ontem, por exemplo, a prova era assim: você tinha que abrir um baú com uma chave, e foi aí que o Juninho se enrolou. Ele ficou abrindo o baú enquanto Yuri e Luana já estavam na fase de laçar o cavalo, pegar a ferradura e jogar ali em um pino, certo? Uma espécie de estábulo ali. E aí, se você não acertasse aquela ferradura no pino, você teria que abrir o portãozinho para pegar a ferradura e jogar de novo. Entendeu até aí, né? Acontece que quando o Yuri joga uma ferradura e ele vai procurá-la ali, já tinha aberto o portãozinho, aí ele diz: caramba, cadê minha ferradura? E aí a Galisteu fala: Yuri, tá ali no final da estrutura. E o Yuri encontra essa ferradura, ele volta a fazer a prova e por fim você já sabe, o Yuri venceu, né? Ele lançou todas as ferraduras e bateu o sino. Mas antes do Yuri vencer, o Juninho conseguiu abrir o baú, e aí ele foi para a parte da ferradura. Aí o Juninho se atrapalha antes de jogar a ferradura e já vai abrindo o portãozinho. E você só teria que abrir o portãozinho se você errasse a ferradura. Vai que o Juninho acertava e não precisava nem abrir o portãozinho, né? E aí a Galisteu fala para ele, assim como ela deu dica pro Yuri, ela também dá uma dica pro Juninho e diz assim: Juninho, você não precisa abrir o portão agora, tá? Joga a ferradura primeiro, só se você errar, aí você abre o portão. E o Juninho vai lá e joga a ferradura. Ele erra. Aí ele vai abrir o portão. E nisso a Galisteu volta a falar: Juninho, você não precisa abrir o portão agora. Joga a ferradura primeiro. E aí o Juninho fica um pouco confuso e diz assim: não, mas eu já joguei. Ele volta, ele vai. Aí a Galisteu: desculpa, eu não tinha visto que você já tinha jogado. E aí o Juninho: tudo bem. E o Juninho segue abrindo o portão. Esse fato aí, claro, atrasou um pouco o Juninho, atrapalhou um pouco ele, mas dizer que ele ganharia a prova é um completo exagero. Também o fato da Galisteu ter ajudado o Yuri a encontrar a ferradura lá no começo, evidentemente me incomodou um pouco, porque eu tava torcendo para que o Yuri ganhasse a prova do fazendeiro, eu tinha certeza que ele ganharia, porém a Galisteu ter ajudado coloca em dúvida uma situação que não era para estar em dúvida. Por exemplo, gera um posicionamento da equipe do Sidney Sampaio dizendo o seguinte: a Galisteu oficial não poderia ter avisado onde estava a ferradura do Yuri. Não foi justo. Não sabemos qual seria o final desse jogo se ela não tivesse ajudado desta forma. Estamos aqui apoiando o Juninho e o Fernando. Gente, esse posicionamento da equipe do Sidney é evidentemente se aproveitando de uma situação que aconteceu, que de fato foi um erro da Galisteu e da Record, e não é nenhum erro que aconteceu só agora, é um erro do programa, de deixar a apresentadora conversando com os proveiros, né? O que eu acho errado. Mas enfim, poderia evitar esse tipo de dúvida. Era só deixar a Galisteu com o microfone cortado para eles, para o público deixar aberto, para eles fechado. E aí os internautas começaram a comentar. Eu peguei um exemplo aqui, ó: prova roubada, Galisteu ajudou o Yuri, disse onde estava a ferradura, uma ferradura do Yuri ficou fora da areia, uma ponta. Isso aqui eu nem reparei, estão falando que ficou fora uma da areia, mas eu acho que também é bobeira aqui, o pessoal. Aí ó, aqui ó, um rapaz comenta, né: acho que a Galisteu atrapalhou o Juninho. Aí uma moça respondeu: a Galisteu oficial claramente ajudou o Yuri, essa prova deveria ser anulada. Então começou um movimento pedindo para que a prova seja anulada, certo? Outro rapaz diz aqui, ó: a Galisteu falou para o Yuri onde estava a ferradura, acho que ela não deveria interferir, e vocês? Aí uma mulher responde: a prova deveria ser anulada, mas ficaria muito feio expor a Galisteu oficial, né? Mais uma prova roubada. Então o pessoal começou a pedir para que a prova fosse anulada. Olha, o perfil do Sidney publicar que não sabe o futuro caso o Yuri não fosse ajudado é uma grande ironia.
Porque, veja bem, se o Yuri não tivesse ganhado a prova do fazendeiro, quem ganharia seria a Luana. Isso é fato. Porém, eles querem criar na ideia do público que o Juninho poderia ganhar se o Yuri não fosse ajudado. Mas o Juninho estava muito atrás. E também a interferência da Galisteu no Juninho, assim, não atrapalhou ele a ponto dele perder a prova. Ele perderia de qualquer jeito. Mas existe um movimento, gente. Por quê? A torcida do outro grupo, no caso a torcida do Sidney, do Fernando, essa torcida está perdendo o game, certo? Então, se eles estão vendo a possibilidade de perder a anulação de uma prova do fazendeiro, que pode modificar a roça de repente e que pode dar algum arzinho de esperança para eles, é claro que eles vão pedir. Mas o problema da Record aqui foi especificamente dar razão para essa galera, né? Porque por mais que o resultado fosse o mesmo se a Galisteu não tivesse ajudado, se a Galisteu não tivesse falado nada, o fato dela ter ajudado e falado, isso faz a galera gerar dúvida. Então tem esse movimento, a galera tá pedindo demais aqui, prova cancelada, prova anulada. Agora, a minha opinião, eu acho que a prova vai ser anulada? Não. Já aconteceu algumas vezes, tá? Da Record anular a prova, modificar a roça, mas eu acho que esse não vai ser o caso. Mark, você acha que a prova deveria ser anulada? Olha, gente, analisando bem, se não fosse o Yuri que tivesse ganhado, seria a Luana. E pro G4 tanto faz. Modificar o cronograma todo do programa por conta de um erro que não mudaria o eliminado no final das contas, porque o Fernando vai ser eliminado de qualquer jeito, eu acredito. Então eu acho uma grande bobeira acabar anulando a prova. Porém, a minha opinião é a seguinte: esse episódio tem que servir de lição para Record e para Galisteu, para que nas próximas provas orientem, para que a Galisteu não dê mais dicas. Porque nessa prova em específico, a Galisteu ajudou o Yuri, acabou atrapalhando o Juninho. O resultado seria o mesmo se ela não tivesse feito isso. Mas imagina em uma roça que o negócio estiver disputado. Imagina se o Juninho tivesse pau a pau ali com o Yuri. Aí a Galisteu vai lá e ajuda o Yuri a procurar a ferradura. Ela vai lá e dá uma atrapalhada no Juninho. Por questão de 1 segundo, o Yuri ganha a prova. Aí, meus amigos, aí a coisa ia ficar feia. Ou seja, para evitar esse tipo de situação futura, que aí sim, em uma situação dessas, a prova deveria e seria anulada. Então, para evitar que esse tipo de situação aconteça, eu acredito que a Record tem que adotar agora a medida da Galisteu não dar mais dicas durante a prova. Até mesmo porque, meus amigos, prova é um negócio de erro, né? Assim, vamos deixar muito claro que as vagas no Enem, né? Se tiver uma pessoa que errou uma questão e a outra acertou aquela questão, a que acertou vai ficar com a vaga em uma faculdade de repente, não é verdade? É um exemplo bem esdrúxulo aqui, mas quando se tratam de vagas, certo? Quem erra menos que fica com ela. Por este motivo que a Record tem que deixar os participantes errarem. Errar faz parte. E errar faz parte da perda. Vai me dizendo sua opinião, o que você acha. Não se esqueça de deixar o like, tá? Se você estiver curtindo. De se inscrever no canal. Até uma próxima e tchau.